Ok, acho que liberado. Perfeito. Pessoal, boa noite, bem-vindos ao último encontro do semestre do GE. Primeiro, a gente queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, é sempre um prazer. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Valdirene Boaventura Santos, que foi diretora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, tem muita experiência na área, e hoje ela veio compartilhar um pouquinho dessa experiência e conhecimento com a gente. Valdirene, eu te passo a palavra, muito obrigada. Boa noite a todas, né? A todos e a todes, né? Como eu esqueci seu nome. É Clara. Como Clara acabou de falar, meu nome é Valdirene Boaventura, né? Eu sou trabalhadora doméstica, né? Hoje eu atuo no sindicato como a dirigente, né? E participo da Câmara, né? Participo da Câmara Temática que combate em erradicação do trabalho escravo, participo da COETRAI e participo também da CONATRAI, né? E falar do trabalho doméstico, né, é uma área que ela falou que eu domino muito bem, pois eu fui resgatada do trabalho escravo. Eu não gosto muito de usar a expressão trabalho análogo à escravidão, porque é trabalho escravo mesmo, isso é uma forma de que tem de camuflar o trabalho escravo. E eu fui resgatada do trabalho escravo, né, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, e aos 15 anos eu fui resgatada do trabalho escravo aqui em Salvador, Bahia. Então, hoje, como liderança, o sindicato, né, ele vem na luta, né, no combate ao trabalho escravo. A gente sempre fala, né, que nossas histórias, elas sempre se repetem. Se vocês conversar com 8 milhões de trabalhadoras domésticas, todas elas, vocês vão ver que as nossas histórias sempre são idênticas, né? Aquela pessoa que saiu de casa, né? A maioria sempre teve o sonho de estudar, né? De querer ter uma profissão. E o foco principal era os estudos, né? E foi assim comigo, é assim com Maria, é assim com a Antônia e com todas as outras trabalhadoras que sai, né? Sai do seu seio familiar, ainda na maioria das vezes ainda criança, e migram para cidades grandes ou até mesmo para cidade até mesmo do interior, em busca de melhoria de vida, né? Com esse grande sonho de mudar de vida. No entanto, ela se depara, né, com os tropeços no meio do caminho, né? Que é a questão, né? A primeira profissão que ela tem é aquela que o pessoal diz que não dá lucro, né? Então, fala que no caso do trabalho doméstico, ele não dá lucro, mas dá lucro sim, porque se não fosse eu como trabalhadora doméstica, não existia uma advogada, não existia uma juíza, não existia uma médica, né? E outras profissões que é dominante, né? É dominado por mulheres. Eu estava no evento essa semana e eu estava contando que tinha 34 mulheres e só tinha 17 homens. E aí eu fiz a observação e eu falei que enquanto essas mulheres estavam lá participando desse evento, o bem mais precioso da vida dela estava na mão de uma trabalhadora doméstica, que era seu filho, né, a sua mãe, a sua casa. Quando ela chegasse em casa, ela ia encontrar a mesa posta, ia encontrar a casa cheirosinha e toda limpa, mas quem estava exercendo essa profissão, quem estava exercendo esse serviço, não era ela, e sim uma trabalhadora doméstica. Então, assim, a gente não quer ser esse que fica, porque é da família. A gente não quer ser da família, não, né? Nós queremos nosso direito, pois somos trabalhadoras domésticas, temos nosso direito e precisa ser respeitado. Só isso, a gente tem nossa família, não queremos ser da família de ninguém. Então, quando a gente parte para falar sobre a situação do trabalho doméstico, né, é uma situação muito degradante, que vem se percorrendo aí durante anos e anos e anos, né? São muitos anos de luta, desde a época lá de 1930. E aí vem, né, uma das profissões mais antigas que tem, porém, não tem os direitos, mesmo com os evidentes avanços legislativos, não tem esses direitos, mesmo com a conquista que a gente teve, na verdade, né, a gente encaramos um retrocesso. Existem várias formas hoje de colocar o trabalho doméstico, o trabalho escravo, em pauta. Existem várias formas, não é só de dizer assim, ela foi lá para casa e fez isso. Existe várias áreas, existem várias formas de colocar as trabalhadoras domésticas né, de colocar os trabalhadores e trabalhadoras em situações degradantes.
Então, vou falar só um pouco, um relato um pouquinho das trabalhadoras domésticas, né? Que o trabalho doméstico é de uma forma, né? É uma forma de exploração que envolve também a submissão. Nessas trabalhadoras, elas vão para essas residências e quando chega lá, ela se coloca à disposição daquela família, né? E aí ela vai, às vezes ela vai até temporariamente. Ela, não, eu vou temporariamente até eu achar uma coisa melhor. E ali ela fica anos e anos. Ela acaba tendo apego afetivo àquela família. E daquela família ali ela cria o filho da patroa, cria os netos da patroa, e ela vai passando de geração em geração. E até ela se conformar de que ela está naquela situação do trabalho escravo, é bem complicado porque gera aquele vínculo, né? Que ela se considera, o patrão fala que ela é da família, né? E ela cria aquele apego afetivo com o familiar, né? Então, para ela se ver naquela situação que ela realmente está no trabalho escravo, é bem emblemático para a gente conseguir. Eu venho acompanhando algumas trabalhadoras domésticas que foram resgatadas. Madalena, ela mora aqui no empreendimento onde eu moro, que é o Conjunto Habitacional 27 de Abril. Esse conjunto, ele é histórico, porque foi a primeira moradia popular para trabalhadoras domésticas. Então, a gente defendia essa questão, né, de ter as trabalhadoras domésticas, pessoas nesse empreendimento do mesmo convívio social. Então, a gente defendeu a ideia de trazer Madalena para cá, com a esperança de que Madalena, retornando para o empreendimento 27 de abril, Madalena aqui no empreendimento 27 de abril, ela ia estar convivendo com pessoas do mesmo convívio social que ela, e ia ser mais fácil para ela se encadear aí na socialização. Porém, às vezes a gente tem assim como se fosse um tiro no pé, porque Madalena, ela encara, né, nem só ela, mas como algumas trabalhadoras, encara o complexo da inferioridade. Então ela acha que por ser preta, né, que a maioria de nós somos mulheres negras, periférica, preta, né, então ela acha que a submissão dela em relação àquele empregador, né? Então ela acha que uma mulher preta, uma mulher, a gente nunca somos capazes da gente instruir ela para fazer algo para a benfeitoria dela. E sim, sempre são as pessoas brancas que ela vai estar ali o tempo todo ali na submissão, né? A preocupação que a gente tem essa questão que a trabalhadora em si, ela sai de uma escravidão, mas o apego afetivo que ela tem é tanto que ela acaba saindo de uma escravidão e se apegando a outra. Não é diferente com Madalena, com Glaucia, com outras trabalhadoras que estão sendo resgatadas do trabalho escravo. Ela tem esse apego afetivo e acaba saindo de uma escravidão. Só um minutinho, viu, minha flor? É minha benção, meu filho. Uma abençoada que tem aqui, que ele tem. E meu filho que é especial. Viu? E aí, essa trabalhadora, quando ela sai de uma residência e até para ela se inserir na sociedade, é bem complicado. Então, assim, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e os sindicatos, eles têm essa preocupação do pós-resgate. O que vai ser com essas trabalhadoras no pós-resgate? Porque, assim, as equipes que acompanham falam que isso requer limitação. Só que essas trabalhadoras domésticas, na maioria das vezes, ela não teve convívio social com ninguém. Ela passou a vida toda dedicando. Se vocês analisarem as trabalhadoras domésticas que são resgatadas do trabalho escravo, ela não tem, dificilmente você vê uma que tem pouco tempo. A maioria que estão sendo agora, ela tem 20, tem 30, tem 40 anos na casa. Ela não teve convívio social com nenhuma outra pessoa, a não ser aquela família. Então, para a gente colocar ela na sociedade, para ela vir a ter o desenvolvimento dela, ressocializar com outras pessoas, é bem complicado. Então, a gente vem encarando esses retrocessos, né, em relação a essas companheiras, e a nossa luta ela não para. A nossa luta ela não para, a gente continua em busca, né, de moradia para essas trabalhadoras, em busca de melhorias também de acompanhamento psicológico, né, que elas venham fazer acompanhamento. Tem algumas que a gente consegue até às vezes convencê-las a ir para a escola, né, que é o caso de Madalena, que eu cheguei a conversar com ela para ela ir para a escola, ela concordou, foi os primeiros dias, depois que não iria mais. Então, assim,
A gente sempre fala, né? O marco do trabalho doméstico, do trabalho escravo doméstico, é uma ferida que ela cicatriza, mas deixa marca. Então, até hoje a gente vem aí, né, lutando e querendo, né, que a gente venha, que a gente venha ter avanço, né? Eu, no meu período mesmo, quando eu fui resgatada do trabalho escravo, vou contar um pouco para vocês da minha história. Eu saí do meu interior em busca de melhoria. Eu queria estudar, para mim não aguentava. Eu sofria com a violência doméstica na casa da minha mãe. Meu pai abandonou minha mãe com 5 filhos. E minha mãe, ela não tinha, só sabia só lidar com terra. Só sabia só lidar com terra, a gente morava na zona rural. E aí a gente migramos, eu ainda era menina, né, era criança. A gente migramos da cidade do interior e migramos da roça, né, da zona rural, e fomos para a zona urbana. E chegar na zona urbana, meu pai viajou e falou com minha mãe que ia deixar a gente, que com 15 dias ele voltava para buscar a família. Para vocês terem ideia, eu vim conhecer meu pai em 2022. Muitos anos depois foi que eu vim conhecer ele. E aí, a única opção que minha mãe teve foi o quê? A gente, diante, a casa que a gente morava era de aluguel, não tinha onde ficar, então chegava, né? Chegou uma professora, falou: não, vou levar ela lá para casa para ela brincar com os meninos e vou botar ela na escola. E a gente foi. Eu fui para casa dessa pessoa, lá nessa residência. Quando eu cheguei nessa residência, se eu disser a você que eu brinquei de boneca alguma vez, eu tô mentindo, né? Eu tinha que fazer os afazeres da casa todos, os meninos iam para a escola e eu ficava cuidando dos afazeres da casa. Tive que aprender a fazer as coisas cedo. E para mim era muito, né? Era muito, muito complicado porque eu não sabia qual era a pior violência, se era estar na casa do patrão ou se era ir para casa da minha mãe. Porque naquele período minha mãe, meu pai tinha ido embora, a gente não tinha casa, deixou a gente sem casa. O dinheiro que essa mulher dava era para minha mãe pagar o aluguel. Ajudava minha mãe a pagar o aluguel. E o marido dessa mulher sempre, ele me molestava. Naquele período eu não sabia o que era isso, mas hoje eu sei o que é. Então ele me molestava, ele colocava um bocado de pano debaixo da porta, né? E ele sempre vinha mexer comigo. E eu chegava e falava com minha mãe. Chegava na casa da patroa e eu falava, olha, chegava na casa da minha mãe e falava pra minha mãe o que acontecia na casa da patroa. E minha mãe dizia que não, que eu estava botando corpo mole, que eu não queria trabalhar, que eu estava inventando aquilo ali, tudo, que não sei o quê. Só que eu via também as pessoas que minha mãe se relacionava também fazer a mesma coisa com minhas irmãs mais novas do que eu, na casa da minha mãe. E aí, o tempo foi passando, aos 12 anos, esse cara, ele me estrupou, eu fui violentada por ele. E aí, foi daí que começou a minha trajetória. Eu comecei a sair de casa em casa, né, decidi vir para Salvador. Quando eu pedi a minha mãe para vir para Salvador, minha mãe não queria deixar eu vir. Eu vim fugida no madreiro do ônibus, eu viajei cerca de 9 horas e meia, escondida, enrolada em um saco plástico. E quando eu cheguei em Salvador, a minha patroa estava me aguardando na rodoviária. E aí eu fui para casa dela. O primeiro mês foi uma maravilha. Houve logo aquela mudança do cruzeiro para o real. Ela me pagou naquele período, foi 70, acho que foi R$ 78. E ela pegou e chegou para mim e me pagou aquele valor e me disse né, que aquilo ali seria meu salário. E se passou. Dias depois, estava tendo aquela coisa da garota do pagode, companhia do pagode, e a filha da minha patroa estava fazendo esse concurso. E ela precisava comprar uma lente, ela me pediu esse dinheiro de volta. E aí disse: Valdirene, eu vou juntar um montante, quando você for embora eu te dou seu dinheiro. Pronto. O que eu queria era sair daquela vida. Né? Até hoje eu tenho pavor a pimenta. Tem um biscoito aqui na Bahia conhecido como biscoito tupi, que minha comida era biscoito tupi com goiabada, ou às vezes farofa com pimenta. E aí se passou o tempo. Quando eu cheguei nessa casa, era minha patroa, 2 filhas e um neto. Ela tinha um neto. E aí, logo em seguida, a outra filha dela começou a trazer as coisas da casa dela para fazer na residência. E às vezes eu ia para casa dela para fazer a limpeza. E aí foi passando o tempo e tudo, até que eu peguei e pedi ela para me ir embora. Já tinha passado um tempo, não tinha me colocado na escola, eu não tinha roupa, não tinha nada, e aí peguei e disse a ela que eu queria ir embora.
E aí foi daí que começou, que eu comecei a sofrer as agressões na casa da patroa, que ela começou a me trancar dentro de casa. Começou a me trancar dentro de casa, ela morava em um prédio onde, para frente da rua, o prédio dela era como se fosse assim o térreo, né? Primeiro andar. Mas na parte dos fundos tinha cerca de 5 andares abaixo. E eu ficava da janela olhando aqueles bambus balançando, e às vezes a vontade que me dava era de me jogar dali. Será que eu consigo sair daqui? E aí foi passando o tempo, passou um tempo. E aí, aqui na Bahia, quando chega no mês de junho, tem as festejos juninos. E aí ela chegou e falou que ia me levar e ia me entregar a minha mãe. Aí eu falei assim, ela, eu vou levar você vai ficar lá, vou entregar você a sua mãe, você vai ficar uns dias lá, e aí depois você volta. Quando você voltar, eu boto você na escola. Aí eu falei, não, eu vou e eu não volto mais. E aí pronto, aí fiquei esperando chegar o sonhado dia de eu ir embora pro interior. E aí quando chegou no dia, saiu o primeiro carro, saiu, a filha dela saiu com os parentes, e ela foi, olha, você vai no carro, meu filho vai chegar, ele vai jantar, vai descansar, e logo em seguida a gente vai pegar. Aí tá certo. Aí eu fui pegar minha mochilinha, tinha roupa, não tinha nada, me lembro como hoje. Aí eu fui lá, fui pegar minha mochilinha, aí ela chegou e falou assim, não, não bote aí não, para não ficar fazendo bagunça na sala. Deixe lá dentro. Quando o Olímpio chegar, você pega as suas coisas. E aí tá certo. Aí o filho dela chegou, jantou, foi descansar. Aí ajudei ela a botar as coisas no carro, aí ela vai pegar suas coisas. Aí eu fui pegar minhas coisas, quando eu fui pegar, ela bateu o cadeado, foi embora e me deixou trancada na casa na casa dela. E ela chegou para a vizinha por nome Beth e falou para Beth que era para Beth ir me dar água, né? E esse biscoito tupi com goiabada. E aí Beth chegava lá e ficava assim, Valdirene, eu sei que o que Ana tá fazendo com você não é certo. Eu queria muito poder te ajudar, mas eu tenho medo de perder a amizade de Ana. Mas aí aí teve a ideia de fazer de conta que tinha esquecido de bater o cadeado. E aí ela pegou e me explicou, não conhecia nada em Salvador. Ela pegou, você vai aqui, chegar no final do dia, você vai achar o módulo policial. E aí você pede ajuda ao policial. E ela me ensinou, eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu cheguei no módulo policial, aí o policial chegou para mim, falou que não podia fazer nada por mim. Que ele não poderia fazer nada por mim. Eu me tremia de fome. E aí ele chegou, Deus tocou no coração dele, aí ele foi no catálogo telefônico, pegou o endereço do sindicato e me passou o endereço do sindicato e falou, olha. Aí eu disse a ele, como é que eu faço para me chegar lá? Aí ele falou assim, quem tem boca vai em Roma. Eu nem sabia o significado desse boca, quem tem boca vai em Roma, me descobri outro dia. Mas ele, quem tem boca vai em Roma. E aí eu atravessei um bairro, eu saí do Engenho Velho da Federação, atravessei um lugar conhecido como Parque São Brás, que é né, fica ali mesmo na Federação, mas é tipo como fosse um bairro. Eu atravessei andando, perguntando onde era, e aí consegui chegar até o sindicato. Quando eu cheguei no sindicato naquela época, Creuza Oliveira, que era a presidenta do sindicato, e aí ela chegou e disse que o sindicato não fazia, que o sindicato não poderia fazer o resgate, que nesse caso teria que acionar o Ministério Público e o Conselho Tutelar. E aí perguntou se tinha como eu voltar. Como a patroa estava viajando, né? Eu falei, tem, a patroa estava viajando. Aí eu voltei para casa. Por um lado foi bom que não pegou nada para Beth, né? E eu voltei e fiquei aguardando o Conselho Tutelar. E lá se passou 45 dias e não apareceu ninguém. E aí eu já sabia como ganhar a confiança da patroa, né? Porque quando ela começou a me prender, eu comecei a fazer as coisas. Aqui na Bahia a gente chama de pirraça, não sei como é que vocês, coisa aí, mas aqui a gente chama de pirraça. Comecei a fazer as coisas com má vontade. E aí, com isso, eu já sabia como ganhar a confiança dela. Então, eu comecei a fazer as coisas com um sorriso de orelha a orelha. Ajudava ela a fazer saída de praia. A gente virava a noite costurando. Eu aprendi a costurar lá nessa casa, né? Ela também fornecia marmita para a construção civil. Então, quando ela levantava de manhã, a área de serviço já estava toda pronta. Já tinha lavado as roupas, já estava tudo no varal, a área de serviço toda limpa. E ela abria o portão e eu ia para a cozinha, sabe? Aquela coisa assim, como se você
fosse um cachorro adestrado. Será que sabe que o animal ele também não merece passar por isso? Mas era isso, ela abria o portão, eu passava, ia para a cozinha fazer as coisas, cuidava dos afazeres da casa. Essa filha dela começou a trazer as coisas, a que não morava lá, começou a trazer as coisas para fazer na residência, né? Começou a trazer o filho dela também, eu fazia as coisas da casa, com o menino o tempo todo, com o menino nas costas, no seio dela. E aí foi passando o tempo, e aí com essa viagem, eu descobri como ganhar a confiança dela, então eu comecei a fazer as coisas. Quando ela levantava, já estava tudo pronto já. Tudo pronto. E aí pronto, quando foi um belo dia, eu fui botar as marmitas no carro. Aí o vizinho tinha comprado um polo vermelho. A minha pergunta, como é que você lembra disso tudo? E aí vem o vizinho chamando a atenção da rua, buzinando com o carro que tinha conquistado o carro dele. E aí quando eu falei assim, olha, minha chance foi aquela, é agora. Aí eu peguei e fugi da casa dela mais uma vez, pela segunda vez. Voltei de novo para o sindicato. E quando eu cheguei no sindicato, que eu falei, creio que eles não foram lá não. Falei, não, não foi não. Creio, olha, não vou deixar mais você voltar para lá não. Eu mesmo vou levar você, eu mesmo vou levar você no Conselho Tutelar e vou acionar o Ministério Público. Assim ela fez, ela me levou no Conselho Tutelar. Naquele período tinha o conselheiro se chamava Walter Sena. E aí ela explicou a ele a situação. E eles queriam me botar na casa-abrigo. Queriam me levar para casa-abrigo. E aí Creuza chegou e falou, olha, Valdirene não tem experiência nenhuma de conviver nas ruas de Salvador. E aquelas garotadas que estavam lá, todo mundo já vivenciava, as meninas ficavam o dia todo soltas na rua. E quando era noite, por volta das 17 horas, vinha uma perua e pegava aquelas meninas e aqueles meninos e levava para uma casa-abrigo só para passar a noite. Mas no outro dia de manhã elas estavam soltas na rua novamente. E aí Creuza pegou assim, olha, eu não vou... eu posso assumir a responsabilidade de eu trazer Valdirene todo dia. E aí Walter Sena pegou e confiou e deixou eu ficar na casa de Creuza. E ao longo de alguns meses, eu todo dia de manhã, a Creuza me levava para o Conselho Tutelar, que era lá no Vale do Canela, ia para o sindicato, e quando saía do sindicato, ela ia me pegar lá e me levava para casa dela. Eu não tenho vergonha de dizer que hoje eu considero mais Creuza como minha mãe do que minha própria mãe, porque Creuza foi a única pessoa que nunca duvidou em nada do que eu passei. Ela me levou no ginecologista, me lembro como hoje, ela me levou no ginecologista, e quando chegou lá realmente foi constatado que eu tinha sido violentada. E aí ela sempre me deu aquele suporte, né? É uma mãezona mesmo, e assumiu a responsabilidade. E eu fiquei durante mais de 2 anos nesse processo, né? O meu caso na justiça, no Ministério Público, porque eu era menor de idade. E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar, que ele também colocou na escola. Aos 16 anos, eu tive minha carteira assinada. E aí, meu processo estava rolando. Quando chegou Quando o meu processo foi arquivado, né? Quando eu cheguei no Ministério Público, eu vi a promotora, ela chamando a atenção da minha patroa, dizendo que era isso que dava, ter pegado a menina do interior para ajudar, e eu estava fazendo aquilo com ela, e que não sei o quê. E aí, pronto, meu processo foi arquivado, e aí a Cleusa perguntou se eu queria voltar para o interior, ou se eu queria ficar em Salvador. Como eu já estava trabalhando em carteira assinada, eu estava estudando, sabia que lá na casa da minha mãe não ia ter nada para mim mesmo, ia continuar, ia voltar para a mesma vida. E aí eu decidi ficar em Salvador. Fiquei em Salvador. Quando foi em... Fiquei em Salvador, meu processo foi arquivado, estava trabalhando, estudando, e aí comecei a trabalhar. Depois me associei ao sindicato e comecei a participar do sindicato como sócia. Participar do sindicato como sócia. Mas sempre assim, quando você vê, assim, quando você vê uma pessoa passar pelo que você passou, é como se tivesse tirado o cascão com a unha da sua ferida. E aí eu observava, via aquelas meninas passando por aquilo tudo ali, diante do sindicato. E aí eu ficava, a gente tem que mudar, a gente tem que mudar isso, tem que mudar isso. Aí comecei a participar do sindicato, fui participando, aí entrei comecei, me associei ao sindicato. Quando foi depois, eu participei durante um bom tempo como sócia. Depois eu entrei como secretária-geral do sindicato. Mas sempre vi, assim, a situação das trabalhadoras quando ela chegava no sindicato, que ela chega no sindicato tão desprotegida,
né, a situação dela bem, né, bem delicada, que a gente na casa do patrão sofre todo tipo de violência. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, não, a gente tem que mudar isso. Aí eu comecei a acompanhar essas trabalhadoras, indo com elas para o CRAS, né, acompanhando nas audiências. E aí fiquei. Aí entrei para a FENATRAD, participei da FENATRAD. E aí depois eu entrei como secretária de Assunto Jurídico, é a qual eu estou, né, até hoje. E aí comecei a acompanhar essas trabalhadoras nas audiências. O sindicato já fazia isso, mas quando eu entrei a gente começou a intensificar. E aí pronto, às vezes tinha as audiências das trabalhadoras, as trabalhadoras mudavam de endereço, mudava de telefone, não tinha como a gente entrar em contato. Então eu ia atrás dessas trabalhadoras. Eu corria atrás dessas trabalhadoras, ia nas comunidades dela. Tinha lugares que você ia que você sabia entrar, mas não sabia sair. E aí eu comecei, pronto, aí comecei. Depois aí veio a questão do trabalho escravo. Quando foi em 2017, começou a intensificar a questão da fiscalização do trabalho escravo, que até então, antes o lar era inviolável. Era um caso ou outro. Né? Tanto é que a gente tem a situação de Gabriela, que Gabriela não houve a reparação de direito, Gabriela sofre de problemas psíquicos, né? Está lá jogada no interior com um bocado de filho, e a gente não sabe mais o que faz para ajudar a Gabriela. Né? Foi dada a sentença, mas no caso de Gabriela, desconta, acho que é 20% da pensão do empregador, que não chega a ser nem R$ 300 todo mês. E esse caso é de 2012. E aí a gente começou. A gente começou a participar, vamos fazer tudo. Não, tudo tem a ver com o sindicato, aí lá vai. E a gente começou a intensificar a questão acompanhar essa questão do trabalho escravo. Né? Quando foi em 2000 e 2020, quando começou a pandemia, o sindicato até então tinha as redes sociais, mas a gente não tinha um WhatsApp ainda. E aí foi que o companheiro Jair, né, que hoje não está mais entre nós, ele pegou e sugeriu que a gente fizesse um WhatsApp exclusivo para acompanhar e um e-mail para acompanhar essas trabalhadoras de forma virtual. E aí foi daí que começou a chover denúncias sobre a questão do trabalho escravo, principalmente com as cuidadoras que estavam sendo obrigada, né, a deixar a sua família para estar fixa na residência, né, sem poder ir para casa. Que se você, não sei se você lembra, mas o primeiro caso de Covid, a primeira vítima foi uma trabalhadora doméstica que foi até do Rio de Janeiro. Foi a primeira vítima que os patrões tinham viajado e quando veio, pegaram o Covid e ela foi a primeira vítima. E aí começou a chover. Então a gente pegou um caderninho e a gente começou a anotar. Começou a anotar, e aí vem a matéria no jornal falando, né, sobre a primeira vítima que tinha falecido no Brasil de Covid, tinha sido uma trabalhadora doméstica. E aí lá vai Valdirene com esse caderninho, né, falar na mídia sobre essas denúncias que a gente tinha. E aí a gente eu fui acionada pelo Ministério Público a apresentar esse caderno com essa denúncia. E daí começou a chover casos e mais casos de trabalhadora doméstica, né, que estava sendo. Porém, assim, a gente tem um marco, a gente sabe que as nossas parcerias estão aí, mas até hoje a gente ainda enfrenta a questão da fiscalização, porque a gente só sabe que as trabalhadoras domésticas que houve resgate através da mídia. A gente nunca sabe, a gente nunca participa de resgate. Agora não, agora recentemente, no ano passado, eu participei de um resgate, não foi da operação, mas só foi da denúncia de uma trabalhadora que não queria sair da residência. E aí eu comecei, não, a gente vai continuar atuando. Então a gente começou a pegar relatos de trabalhadoras domésticas que passavam pelo sindicato, que estavam com a carga horária exaustiva, que não tinha férias, não tinha salário. Muitas os patrões não pagavam o INSS, não sei como é que fazia, que às vezes pagavam o INSS, não pagavam o FGTS, pagavam o FGTS, não pagavam o INSS. E aí a gente começou a fazer isso e encaminhar, né, para a Superintendência Regional do Trabalho, né, lá com as meninas da Superintendência Regional do Trabalho, através do Ministério Público, a gente começamos a encaminhar denúncia, nós mesmos fazíamos, o sindicato mesmo fazia. Só que o que me intriga, na verdade, né, que me intriga, é porque só é computado aquelas trabalhadoras que onde é feito o resgate. Quando é feito o resgate,
o qual a gente acredita, tem muitas trabalhadoras que a gente que encaminha. Hoje mesmo eu tive mais 2 casos de trabalhadora doméstica que dormiram no local de trabalho durante 9 anos, nunca tirou férias, né? Recebia metade de um salário. Então a gente encaminhava, mas nem tudo caracterizava, né, como trabalho escravo. Não, aqui não é que ela recebia salário, tem uns que recebem salário, mas não tinha folga. E a gente começou a cutucar mesmo. A gente começou a FENATRAD começou a cutucar. Durante a pandemia, montou, né, fez a campanha Cuida de Quem Te Cuida, que pedia para os empregadores, né, liberar suas trabalhadoras e manter o salário e garantir o salário, porque infelizmente a categoria do trabalho doméstico, né? No caso, a gente como sindicalista, é complicado, porque nos outros sindicatos, quem tem a convenção coletiva, a empresa libera o profissional para ficar ali defendendo os direitos, né? A coletividade daqueles trabalhadores. E no caso, a gente não tem isso. A gente tem que ser sindicalista, a gente trabalha, a gente luta em prol do direito da categoria e temos que trabalhar também para sobreviver. Porque se a gente não trabalhar, a gente não come. E aí, né, não pagamos as nossas contas. Então a gente começou a intensificar. O sindicato começou a intensificar com os números, né, a gente vai levar a fazer isso. Sempre tivemos essa preocupação também de ver a questão dos advogados, que vai nos acompanhar a gente. A gente sempre olha uma questão meio que seja advogado mesmo, que vista a camisa, porque tem advogado que também, às vezes, ele não quer correr atrás do diz que a trabalhadora, não existe aquela carga horária que a trabalhadora está falando ali, né, que tem trabalhadora que dorme a semana toda no local de trabalho, mora no local de trabalho, às vezes é cuidadora de idoso, ela passa a noite, na maioria das vezes, cuidando daquela pessoa, está ali à disposição do empregador, não deixa de ser uma carga horária exaustiva, que é caracterizado também, de acordo com a OIT, com a Organização Internacional do Trabalho, é caracterizado o trabalho análogo à escravidão, e a gente começamos, a gente viemos, né, continuamos fazendo esse trabalho, e aí, né, Valdirene, sempre, né, acompanhando essas trabalhadoras domésticas, aí vamos para o CRAS, vamos para a delegacia, quando chega na delegacia a gente passa por outra situação, quando a gente chega na delegacia, que às vezes o escrivão que está lá faz de tudo para a gente não prestar queixa, né, uma série de violações que a gente sofre, que faz tudo para a gente não prestar queixa, dizendo que a gente não tem prova, que a gente tem que ter cuidado, que aquilo ali que a gente está falando pode se voltar contra a gente, contra nós mesmos. E aí, para a gente convencer a trabalhadora de que aquilo ali também é um assédio que ela está sofrendo, que ela tem o direito de correr atrás do direito dela. E aí é isso, a gente vem, o sindicato, né, eu chamo minha família, a minha família é a família sindicato, é a família FENATRAD, foram as pessoas que me acolheram, e que a gente vem lutando também para que outras trabalhadoras também ela venham participando, né, venha também estar fortalecendo seu sindicato e estar participando, né. A preocupação que o sindicato tem no pós-resgate é a questão da moradia dessas trabalhadoras domésticas que a gente tem inúmeras, né, aquelas trabalhadoras que são resgatadas do trabalho escravo, que ela já está acima dos 60 anos, às vezes consegue uma casa-abrigo para acolher elas, né, para elas ficar, e tem aquelas que não tem para onde ir, não tem para onde ir, e a gente cutuca o Estado, porque se for para fazer resgate do jeito que está fazendo, às vezes é melhor nem fazer. Às vezes é melhor nem fazer, porque a trabalhadora ela passou por todo aquele processo lá na residência. E quando ela chega na hora de inserir ela na sociedade, né, na hora de inserir ela na sociedade, isso requer limitação, como assim, eu vou até aqui, daqui ela tem que aprender a andar sozinha, e aí acaba sobrando para nós mesmos, né, fazer esse papel, assim como vocês também da clínica faz, que eu observo vocês, eu acompanho vocês nas redes sociais, eu vejo o trabalho bonito que vocês têm. Aqui também a gente temos a clínica aqui também na Bahia, né, mas a gente vê que nós temos muito pouca perna, muito pouco braço para alcançar o que tem de realmente ser feito pelas nossas meninas e nossos meninos que estão sendo resgatados do trabalho escravo. Então a gente vê que a situação, né, nem todo mundo tem a mesma sorte, eu nem digo sorte, não sei nem qual é o termo certo de usar, né, que é daquela Madalena Goldian, né, que pelo menos ela houve a reparação de direito, mas os outros trabalhadores e as outras trabalhadoras que estão resgatados, não há reparação de direito. Se realmente houvesse punição, para esses escravocratas, garanto que ele não ia estar fazendo mais essas coisas que eles estão fazendo.
Então, precisa realmente dar punição para eles aprender e saber, né? Quem tem terra, toma a terra e dá para o trabalhador, que explorou o trabalhador, né? Quem tem casa, que garanta a moradia para essas trabalhadoras que também são resgatadas do trabalho escravo. Mas, porém, a gente vem aí, né? A gente observa aí que essas trabalhadoras vai chegar um momento que eu falo aqui pela Bahia, que eu estava olhando, que na Bahia só tem só um abrigo municipal. Só tem só um abrigo municipal. E esse abrigo municipal nunca tem vaga. Então, será que esses trabalhadores e essas trabalhadoras estão sendo resgatadas? Né? Eu vou ter que levar para minha casa, alguma de vocês vão ter que levar para casa de vocês. Então, assim, existe a questão da política de Estado. O Estado precisa ver, realmente rever, né, rever isso e garantir, né, pelo menos a moradia popular, inserir esses trabalhadores e essas trabalhadoras que são resgatadas do trabalho escravo como prioridade no programa habitacional, nos programas sociais, né? A gente observa também que essas trabalhadoras elas recebem, são 3 parcelas do seguro-desemprego. Às vezes a indenização ainda fica rolando lá, e a gente tem que ficar se virando, né? Providenciando cesta básica, um suporte aqui, um suporte ali, fazendo vaquinha virtual, fazendo rifa, para ajudar ela a pagar um aluguel, né? Para ajudar ela a pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz, até mesmo um transporte. Então, assim, eu acho que o Estado tem que ter a política de Estado para garantir, sim, uma moradia digna para esses trabalhadores e a reintegração deles na sociedade. Então, precisa sim se fazer algo. E a gente sabe, né, que isso está muito longe de acabar. Eu não sei. Valdirene, a gente, em nome da Clínica de Trabalho Escravo da UFMG, a gente queria muito te agradecer por esse relato. É um privilégio enorme poder te receber aqui. A gente ficou esse semestre ouvindo de estudiosos, às vezes juízes, falando, mas é muito, muito, muito importante para a gente ouvir esse relato. A gente só tem a te agradecer a sua presença. É verdadeiramente um privilégio te receber. Muito obrigada. A gente normalmente faz um momento de dúvidas. Você estaria disposta a responder? Sim. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e quiser levantar a mão. Gente, eu vou encerrar a gravação e aí a gente vai para as dúvidas. Valdirene, mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece imensamente. Foi, assim, extremamente enriquecedor esse encontro. Obrigada.